Estamos de volta com o Capital Natural dessa semana, que fala de esporte e transformação social. Estamos com a Ana Moser, uma das maiores atacantes da Seleção Brasileira de Vôlei, presidente da Associação Atletas pelo Brasil, e com o professor Marcos Garcia Neira, da Faculdade de Educação da USP. Professor Marcos, você queria completar? A Ana estava falando, inclusive, dessa questão, né, da parte motora, do desenvolvimento motor através do esporte. Então, eu queria apresentar um outro ponto de vista, né, assim, para a gente, né, fornecer mais elementos para os nossos espectadores pensarem, né? Então, realmente, como a Ana disse, existem estudos que vinculam a atividade física à melhoria de outras capacidades, né? Mas esses estudos não são feitos na educação física escolar brasileira e nem na educação física escolar, né? Ou seja, há estudos que mostram, através de testes de laboratório, essa conexão, né? Mas isso não é feito nas aulas reais de educação física. Eu estou sempre pensando, 35 a 40 alunos, aquele calor danado a depender da região, a quadra aberta, né? Aquela situação que nós temos, né? Ou seja, mesmo porque o projeto de educação física não seria esse. Com relação à melhoria do desenvolvimento motor, etc., também a gente precisa guardar certos elementos. Não é qualquer aula que vai contribuir para aquilo, né? E não é simplesmente disponibilizando experiências motoras para as crianças que essas crianças vão se desenvolver. O projeto, para que isso aconteça, tem que ser organizado de uma determinada maneira, com uma determinada lógica, objetivando isso. E aí eu sempre pergunto, né, olha, será que é esse o projeto de escola que a gente quer? Será que é essa educação física escolar que a gente quer para uma escola? Será que a gente não quer uma educação física escolar que ajude as crianças a lerem e a mudarem a realidade, né? Porque, se a gente parar para pensar, né, numa outra colocação que foi apresentada, a ideia é que muitas vezes o esporte é utilizado como uma ferramenta de convencimento que o desenho social que nós temos é o melhor possível, né? Ao estabelecer atividades que levem as crianças a desenvolver comportamentos de conservação, né, comportamentos de aceitação de regras, de aceitação, né, de um determinado contexto, eu ajudo pouco essas crianças a se tornarem pessoas que vão questionar o que existe, procurando a melhoria daquilo que existe, né? Então, uma proposta de ensino interessante ajudaria as crianças, estimularia as crianças a entender essa lógica, né, que é uma lógica cada vez mais excludente, né, que o esporte brasileiro é organizado e que vai nos ajudando a assumir sempre a condição de espectadores e não a condição de ativos, de protagonistas, não o esporte brasileiro, né? O esporte mundial, mais ou menos, dentro, porque tudo igual, não, porque né? tudo igual porque existe a dimensão espetáculo. Sim. Né? E quando só existe a dimensão espetáculo, realmente sobra muito pouca coisa, sim, porque é para poucos, é realmente um ideal que tem várias deturpações, seja do poder econômico, seja do doping, seja de tudo isso. Mas a visão, enfim, primeiro que a educação física só não daria conta mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde coloca como ideal para essa faixa etária escolar 5 horas de atividade física por semana, 1 hora por dia. Então a gente não está falando só da educação física, e no caso do Brasil, o tempo de escola não chega a 4 horas, né? Você vai falar isso lá fora, são 6 horas no mínimo, né? Então, e a educação integral tem partido nesse sentido, né? Que ainda é muito restrita em termos de educação pública e na educação privada é pago, né? Então, mas enfim, existe esse caminho que é mundial e que o Brasil está tentando, né, correr atrás disso, de ter um número maior de crianças com um tempo de escola maior, e aí se discute, né, o currículo do contraturno, né, que não pode ser mais do mesmo, ou, enfim, aí tem todas as discussões, né, de projeto pedagógico, né, das escolas integrais. Mas o fato é que a escola é o lugar onde 100% das crianças, né, ou muito perto disso, frequentam, por lei, obrigatoriamente por lei. Ela busca se articular por ser esse ente mais forte para fazer esses desenvolvimentos na vida das crianças, né? Isso também são, de alguma medida, utopias, mas que a gente vem né, perseguindo. E, enfim, existe a escola como talvez o ente mais poderoso para prover isso para as crianças. E que vai além da educação física, que vai, enfim, especialmente adequado ao contexto e à realidade de cada lugar e de cada jovem e de cada faixa etária, porque não existe... o jovem hoje não é bobo, a gente tem muito
essa experiência na prática, né? A construção de espaços onde as regras são acordadas, enfim, não ajuda a obedecer regras, ajuda a viver em sociedade, né? E pegando um pouco do que os dois e estão ajuda falando, a ter protagonismo nessa construção, né? E a ter uma visão de criticidade, enfim, aos direitos não garantidos, né? Ao que se precisa construir para se garantir os direitos, né? E ser parte disso, né? Se você não permitir, me dar uma alinhada no que a gente vem falando, quer dizer, o esporte ele é um desenvolvimento motor importante, um desenvolvimento de trabalho em equipe, um desenvolvimento de desafios, um conhecimento de convivência em sociedade, ele tem que ser trabalhado muito além do currículo escolar, até porque na escola ele é muitas vezes uma aula de brincar e de fazer do que efetivamente ser um currículo particular, porque a educação física nunca reprovou ninguém em lugar nenhum. Exatamente. Né? Você não tem um compromisso exato, quer jogar, joga, se não quiser, às vezes não joga. Você tem que buscar alternativas de fazer atividades esportivas ou de movimentação de corpo além da escola, porque não pode se deixar tudo isso para dentro da escola, e a gente tem que buscar fazer adaptações para cada grupo, para que ele, entendendo aquele esporte, estou tentando aquela resumida para deixar tudo dentro. Quer dizer, você tem um esporte oficial como uma prática e uma categoria que tem todas as suas regras, mas ele pode, principalmente para faixas etárias menores, se adaptar diante das realidades e necessidades que todo aquele grupo entende que é possível. Estou dentro aí, não, errei, Marcos, errei. Eu penso que, além dessa narrativa que você fez do esporte... Eu não errei, eu só fui até metade. Você disse assim, o esporte faz isso, o esporte faz isso, o esporte faz isso. Eu gostaria de dizer também que o esporte também é uma ferramenta de exclusão, que o esporte também é uma ferramenta de estigmatização, que o esporte também é uma ferramenta que produz pessoas com dificuldades de inserção no meio social mais amplo, ou seja... Gente, assim como o esporte, assim como uma aula em que a gente trabalha com um poema, como uma aula que a gente trabalha com a matemática, todas essas possibilidades são utilizadas de variadas maneiras, né? A ciência, que às vezes a gente exalta, ela serve em muitos espaços muito mais, né, para diminuição dos direitos das pessoas do que para exaltação dos direitos das pessoas. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, qual é o lugar da escola nesse processo, né, como que isso pode beneficiar a escola e como que... Né? Concordando com a Ana, uma vez que todas as crianças, ou no Brasil, né, 97% das crianças estão na escola, como que oferecer isso para as crianças dentro da escola? Dentro da escola, e aí tratando só do ambiente escolar, porque eu não vou caminhar por um lugar que eu não conheço bem, dentro do ambiente escolar, não pode ser uma experiência, né, de domesticação, o esporte, né? Não pode ser uma experiência de inculcação. O esporte, a brincadeira, a dança, a luta, precisa ser uma experiência de libertação, para trabalhar com elementos bem concretos, né? Muitas secretarias estaduais e muitas secretarias municipais no Brasil e as escolas privadas, muitas delas organizam campeonatos, né? Num primeiro momento, né, até interclasses, num segundo momento interescolas, né, ou regionais, etc, etc, né? Nos últimos anos até essa cultura foi retomada no Brasil. Ora, há vários estudos que mostram que esse tipo de experiência não beneficia ninguém, né? Ou seja, há vários estudos que mostram que esse tipo de experiência, que é uma experiência de educação esportiva, contribui muito mais para o afastamento das pessoas do que para o envolvimento da inclusão. Quando for a única manifestação, sim. Exatamente. Então, quando for a única manifestação, você acaba, aquela competição, e na verdade até acontece outros fenômenos, né? O mesmo grupo de alunos joga o futebol, o mesmo grupo é o time do vôlei, o mesmo grupo é o time do basquete, né? Então, é um grupinho, né? É um grupinho. Fazer time na escola é fácil, né? Agora, na verdade, sim, você não pode, o bom não pode pagar pelo ruim, né? Também existem outras experiências que têm a competição esportiva, mas tem a cultura de festivais, a cultura de construção de projetos com a participação de jovens líderes e de tudo isso. Quando a gente aproxima, né, essa entidade, que ela funciona, né, longe da escola, ela não precisa da escola para ela se manter, né? Basta ver o repertório imenso de modalidades que existem, né? Quando a gente reproduz essa lógica para dentro da escola, as consequências são essas, né? E muitas vezes, né, para a gente bater nessa questão de como é feito, né? Muitas vezes, a visão que a sociedade tem de trabalhar o esporte na escola é esta, né? Então, veja bem o que eu estou dizendo. Retomando aquele meu exemplo, se a gente for
lembrar que uma possibilidade interessante é colocar as crianças para produzir as práticas corporais, para reinventar e reconstruir as práticas corporais, num primeiro momento, isso não combina com a lógica de selecionar os melhores e levar não sei para onde, né? Selecionar os melhores e beneficiar para não sei de que maneira. Se a gente lembrar, né, daquela ideia de vamos, né, contemplar os vários grupos sociais, a gente vai precisar de uma experiência curricular, que isso já está sendo feita, muita gente faz, né? Eu aproveito para convidar todo mundo a entrar no site, né, do gpef.fe.usp.br, onde lá aparecem vídeos, relatos de experiência, um monte de trabalhos de professores que trabalham com karatê, que trabalham com funk, que trabalham com forró, que trabalham com outras, né, modalidades esportivas, mas não no sentido de ensiná-las, e sim no sentido de tematizá-las. Eu não tenho dúvida que nós precisamos, socialmente falando, né, nós precisamos de uma política de Estado que reconheça e valoriza o direito que as pessoas têm de conhecer as modalidades esportivas, praticá-las e se tornar, inclusive, pessoas habilidosas nessas práticas, não dá problema nenhum. Isso não pode passar por uma instituição que assumiu perante a sociedade, né, o compromisso de formar todas as pessoas. A lógica de funcionamento de algumas práticas corporais, infelizmente, não é a lógica de contemplar todas as pessoas. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, Marcos, a gente precisa de políticas que valorizem todos. Eu vou pedir para vocês darem aquela encerradinha, cada um com a sua visão, uma complementa a outra de certa forma, para que a gente possa encerrar o programa chamando a atenção das pessoas para a importância do esporte aliado à educação. Ana. O esporte, no caso, as experiências motoras, elas são parte da formação e da educação. E elas devem estar presentes nas diversas maneiras ou diversas formas, de acordo com as diferentes pessoas, né, e contextos. E uma nação esportiva é feita de um povo ativo, né, e essa que eu acho que deve ser a grande preocupação e a meta das políticas públicas no Brasil, né? E quanto mais pessoas inseridas nas práticas motoras, com certeza a gente terá mais especialistas, né? Enfim, que tem achem esse caminho e se interessem por ele. Mas o mais importante é ter realmente um volume de pessoas inseridas nas práticas motoras. Obrigada. Marcos. Então, eu quero começar, Mariana, agradecendo a oportunidade, né, e parabenizando o Band News e o Capital Natural por ter trazido essa temática que é tão relevante e que nem sempre ela tem espaço, né? A gente acaba vendo esse período, né, que nós vivemos agora, né, entre, né, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, e a gente fica sempre pensando, puxa, e quando isso vai ganhar importância, né? Então, acho que é interessante, né? Também quero cumprimentar a Ana pela possibilidade da conversa. E eu quero aproveitar um elemento que ela menciona, que considera uma relevância, nós precisamos apostar em formas de democratização dessas experiências, né? Ou seja, se tem dos elementos que tornou a educação física relevante na escola, né, há um pouco passado, é a chance de disponibilizar a todos uma determinada condição. E se tem um elemento, né, um problema que surgiu nesse processo, que afastou um pouco as pessoas da educação física, né, basta ver, né, que uma grande parte de nós somos pessoas praticantes, né, quando estamos na fase escolar, e depois deixamos de praticá-las, né, quando saímos da escola, é justamente o modo como isso foi apresentado e o sentido que isso nos fez, né? Então, eu faço um apelo, né, para que os pais, as mães, as famílias que estão nos assistindo, para que eles possam acompanhar um pouco mais de perto esse processo, para que eles participem da escola, né, dos conselhos das escolas, para que eles se envolvam, para que eles escutem, para que no dia da reunião de pais eles procurem também o professor e a professora de educação física, né? Porque às vezes o professor está lá, como o meu filho está se saindo nas aulas, qual é o envolvimento dele, ele é colaborativo, ele se preocupa com os outros, ele sugere, ele dá ideias, ele é acanhado, ele é tímido. Às vezes, né, o que nós vemos é um afastamento, né, um desinteresse da comunidade mais ampla por essas questões. E aí nós ficamos, nesse momento, sempre à mercê, né, dos, né, interessados que às vezes aparecem, de se beneficiar com essa situação, né? Ou seja, levar para a escola uma determinada visão só, sem abrir a possibilidade para outras. Agradeço a vocês dois, muito obrigado. Nosso programa vai ficando por aqui. Vou agradecer de novo a medalhista olímpica Ana Moser, presidente da Associação Atletas pelo Brasil e criadora do Instituto Esporte e Educação, e o professor Marcos Garcia Neira, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a semana que vem.